Deus, louvado seja o nome do Senhor, exaltado seja o Todo-Poderoso de Israel. E acontecer um barulho perto de você, é um anjo chegando para receber suas orações. Então, abre o coração e comece a louvar. Sinta o gosto do céu e se derrama agora. E o anjo já vem com a bênção nas mãos. Tem anjos voando nesse lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, só sei que está cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui. Quando os anjos passeiam, a igreja se alegra, ela canta, ela chora, ela ri e celebra. Abala o inferno e dissipa o mar. Sinta o vento das asas dos anjos agora. Confia, irmão, pois chegou sua hora. A bênção já vem e você vai levar. Tem anjos voando nesse lugar, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, só sei que está cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui. Tem anjos voando neste lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, só sei que está cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui. Minha vida é o mestre, meu coração é do meu mestre, o meu caminho é do mestre, minha esperança é do mestre.
Glória a Deus. Hoje trouxemos louvores mais antigos, né? Saúde os irmãos de casa, na paz do Senhor. Deus abençoe. Vamos estar trazendo a oração, entregando os louvores nesta noite, a oração que fizemos aqui também, e logo entraremos na mensagem, na palavra de Deus. Pai, no nome de Jesus, apresentamos o nosso louvor, os louvores também que foram feitos fora da live, os nossos louvores da live. Senhor, que o Senhor possa estar recebendo neste momento a adoração, Pai, o clamor, a oração também que foi feita neste lugar, meu Pai, a intercessão. Sim, meu Pai, que o Senhor possa estar recebendo neste momento, Pai, pessoas que estão na esperança de receber alguma bênção do Senhor, meu Pai, milagres, Pai. Que o Senhor possa estar neste momento recebendo a oração, a intercessão deste lugar, meu Pai. Obrigado, Senhor, e assim apresentamos os louvores, a adoração desta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Atos 2. Atos 2. A partir do 14, irmãos. O discurso de Pedro. O discurso de Pedro. Está escrito na palavra de Deus assim: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre todos os meus servos e minhas servas, e naqueles dias profetizarão.
Pai, apresentamos a palavra, Atos 2, diante do Senhor, nesta noite. Abra o nosso entendimento, Pai, abra as mentes para entender, compreender a mensagem, tudo que o Senhor quer passar para mim, para a igreja, e que seja para a edificação da tua igreja, Pai, seja para a glória do teu nome, seja para o que lhe apraz, e que a palavra possa vir, Senhor, a encontrar aqueles que necessitam ouvir nesta noite, o que nós precisamos, Pai, ouvir, e que seja para a glória do Senhor e edificação da tua igreja, em nome de Jesus. Amém? Podem se sentar. Glória a Deus. Amados, aqui em Atos 2 teve a descida do Espírito Santo, né? A descida do Espírito Santo. A Bíblia fala no começo aqui de Atos 2, né? Em Pentecostes, eles estavam todos reunidos e estavam com medo, porque Jesus havia ascendido aos céus, e eles estavam ali, todos reunidos, orando, esperando, né? O que ia acontecer, e de repente, aqueles homens foram cheios do Espírito Santo. Mesmo Pedro, irmãos, mesmo Pedro que havia, né? O que Pedro fez para Jesus? Tá? Negou, né? Pedro negou Jesus 3 vezes. O mesmo Pedro, irmãos, que negou, o mesmo Pedro que estava com medo, tinha medo, né? De ser preso, de apanhar, ele estava ali, e o povo estava tudo ali fora, pressionando, né? Havia gente de todo lado, a Bíblia fala aí, né? Havia gente de todo quanto é lugar, todos os lados, línguas diferentes, né? Idiomas, eles estavam ali para aquela festa de Pentecostes, e eles estavam, os discípulos, fechados dentro de um barracão, orando e com medo e esperando algo de Deus. De repente, né? A Bíblia fala que de repente veio do céu um som, como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que eles estavam ali assentados. Encheu. Veio o poder de Deus ali, né? E o Espírito Santo desceu sobre eles, irmãos, batizando com fogo, e eles começaram a falar ali em línguas e começaram a glorificar. E abriram a porta, irmão. E aqui vai falar que Pedro começou a pregar. Pedro começou a pregar. E Pedro, que estava com medo de morrer, com medo de ser ali, né, atacado, ele chamou aqueles homens ali e começou a pregar. E os outros também, irmãos, começaram a falar em línguas, só que era línguas de idiomas. Eles começaram a falar os idiomas, porque o Espírito Santo desceu sobre eles e tinha o poder de falar em cada idioma das pessoas que estavam ali. E eles estavam entendendo. Falava em árabe, falava em inglês, falava em tal língua, por aí ia, né? Todas as línguas da Ásia, Capadócia, Judéia, Mesopotâmia, Medos, por ali, tudo. E eles foram falando essas línguas. Frígia, Egito, Líbia. Então eles começaram a pregar: olha, Jesus é aquele que Deus enviou para salvar. Jesus é o mesmo que vocês crucificaram ele. E começaram a pregar, começaram a falar. E ali todos se admiraram, porque como que esses estão falando assim? Como que eles conseguem, né? Acharam que eles estavam cheios de bebidas. O que está acontecendo? Por quê? Os árabes entendiam em árabe, mas os outros não entendiam nada que ele estava falando. Os outros não sabiam.
Aí outros falavam no idioma do outro. E eles entendiam, mas os árabes não entendiam. Então era como que alguém falasse inglês para nós, ou japonês, ou francês, e nós entendêssemos. No nosso próprio idioma, como que fosse português. Como que o Espírito Santo ele te dá todo esse poder. Foi poder de Deus mesmo. E ali eles começaram a pregar e falar mesmo no idioma de todos. E aí eles falam que o falar em línguas, né, não é o que tem nas igrejas hoje, mas sim é o que era o idioma que eles falaram ali, né? O falar, como o Paulo também cita lá, né? Não vou entrar nesse detalhe hoje, porque é outra palavra. Mas eles falavam idiomas das pessoas que estavam ali, né? E daí eles pregaram e Pedro começou a falar. Olha, é isso, e se encheu de coragem. Aquele que estava com medo, né? Se encheu de coragem e começou a pregar para aqueles varões que estavam ali. Ele começou assim, ó. Pedro, porém, pondo-se em pé, com os 11 levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório, escutai as minhas palavras. E começou a pregar. Ali, ó, ele soltou a voz e toda a timidez, todo o medo dele caiu por terra, porque o Espírito Santo encheu ele de autoridade, né, de poder mesmo do Espírito. Ele começou a falar. E aqui, irmãos, aqui praticamente nasceu, né, a igreja. Nasceu a igreja primitiva, com o poder do Espírito Santo. As pessoas começaram a ouvir a palavra que Jesus era o Salvador, que Jesus morreu naquela cruz para salvar, Jesus era o Messias que todos esperavam, e os próprios judeus, o próprio povo de Deus, que era supostamente, né, para receber, eles rejeitaram e crucificaram Jesus. Os romanos, os judeus, todos que estavam ali, e eles começaram, né, a pregar isso. Inclusive Pedro, falando que o que estava acontecendo já havia previsto pelo profeta Joel, que ia ter os prodígios, e farei aparecer prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra, sangue e fogo, vapor de fumaça. Por aí vai, eles pregando, né, com autoridade, trazendo a palavra para aqueles homens que nunca tinham escutado, que nunca tinham sentido o poder do Espírito Santo. Irmãos, quando se prega a palavra, quando se traz a mensagem, quando se fala de Jesus para alguém, se não tiver o poder de Deus, não vai acontecer nada. Muitas pessoas, muitas das vezes, né, por falta de entendimento, querem forçar as outras pessoas a receber do que ele já recebeu, quer forçar a pessoa a buscar conversão, forçar a pessoa a receber, mas não é forçado, não é com força, é com o poder de Deus. Aqui, meus amados, essas pessoas que estavam lá fora, eles queriam matar os discípulos de Jesus. Eles não estavam ali para brincadeira, eles não aceitavam. Mas Pedro se encheu de coragem e começou a pregar, porque estava cheio do Espírito Santo. Foi derramado o poder de Deus sobre a vida dele. Mesma coisa nos dias de hoje, irmãos. A gente às vezes demora para compreender que é Deus quem faz a obra, que é o Espírito Santo que opera. Quem convence o homem do pecado e da justiça é o Espírito Santo. É esse que desceu aqui em Pentecostes, é o mesmo que habita hoje no servo de Jesus e opera. Então quem tem o Espírito Santo, irmãos, não tem temor de falar, é Deus que vai fazer, ele só vai ler e passar a mensagem. Quem vai convencer é o Espírito Santo. Pregou, vai embora, e é Deus que faz a obra. Você vai falar de Jesus, você vai falar para alguém de Jesus, e deixa. Plantou a semente. Quando vai acontecer o milagre da conversão?
Não sei. Mas a semente foi plantada. Ah, mas a pessoa não quer receber, não importa, fala de Jesus e deixa Deus agir. No tempo certo Deus vai operar. E aqui Pedro tomou a frente, irmãos. Pedro tomou a frente e começou a falar como um líder. Chegou e, é assim, falando de Jesus, né? No 21, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha que lindo, irmãos. Todo aquele que invocar este nome de Jesus poderoso será salvo. Se você falar isso para alguém, você já pregou. Não sei falar. Você não sabe falar que Jesus salva? Só isso. Todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Que missão, meus irmãos. Que missão. E ele estava pregando para aqueles varões israelitas, olha só. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus, é o 22, tá? Entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Olha só, Jesus veio e fez todos esses sinais para aquele povo ali, eles sabiam disso. Eles sabiam. E este que vos foi entregue, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presença de Deus, tornando-o vós o crucificastes, tomando-o vós o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Olha só. Olha o que Pedro está falando para eles. Esses homens ficaram furiosos, porque eles estavam ouvindo no idioma deles. Vocês mataram Jesus. Tudo que ele fez, milagres, prodígios, maravilhas, estava lá. É esse Jesus que nós estamos pregando, no poder do Espírito Santo, que ele estava pregando para aquela multidão. Havia muitas pessoas ouvindo, irmãos. Olha que mistério, né? Olha que coisa tremenda, né? Aí ele continuou no 24, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Olha, a morte não reteu ali Jesus. Então foi ressuscitado. Ele foi morto pelos próprios povo de Deus ali, crucificado, mas foi ressuscitado por Deus. Porque dele disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja confundido. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixará a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Olha só. Fizeste-me conhecido o caminho da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Seguimos. Varões e irmãos, 29, né, Bruno? Varões e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Olha só. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido, com juramento, que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo, para o assentar sobre o seu trono. Olha só, porque veio da geração, né, de Davi, e ia assentar naquele trono. Lembra que toda a igreja, naquela época, toda a sinagoga tinha um trono, tinha uma cadeira, esperando o Messias. E ninguém podia sentar ali. Até que Jesus chegou, pegou o livro, leu
profeta Isaías e sentou na cadeira. Aí começou. Todo mundo querendo matar ele. Porque ele não podia, para eles, ele não podia ser o ungido, o Cristo de Deus, porque ele era o filho do carpinteiro. Eles tinham visto ele crescer ali, mas esse não pode ser. Então começou a ser rejeitado ali. Lembra disso? Mas com Jesus então foi diferente. Davi ele morreu e ficou lá. Mas Jesus não, foi ressuscitado, está dizendo. E apareceu depois para todos eles ali. Deus ressuscitou no 32. Deus ressuscitou a este Jesus, do qual todos nós sabemos, somos testemunhas, nós vimos. Então ele está dizendo, olha, o mesmo Jesus que vocês crucificaram, mataram, Deus, nosso Pai, ressuscitou ele. E nós ouvimos, e é verdade. Eles viram durante 40 dias Jesus. Várias vezes conversaram com Jesus. Ressuscitou Jesus, até no final dos evangelhos fala que ele ascendeu aos céus. Quando ele ascendeu aos céus, né, foi quando veio essa descida do Espírito Santo sobre eles. E Pedro estava ali falando, pregando a palavra com muita autoridade sobre aqueles homens ali. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Ou seja, olha, a promessa de Deus de derramar sobre toda a carne o Espírito Santo, todo servo e serva dele. Então, meus amados, isso também vem para nós aqui, ó. Nós que estamos aqui da igreja, nós que somos servos de Deus. Se nós somos de Deus, nós temos o Espírito Santo, estamos selados. Estamos selados com o Espírito Santo. Temos que dar lugar, né? Temos que deixar ele trabalhar em nossas vidas, para que possamos também ter essa personalidade aqui, ó, de Pedro, de chegar e pregar para toda aquela multidão e falar a verdade para eles. É, 36. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ele é o Senhor dos senhores e Cristo. Aí um pouquinho para baixo, irmãos, eles ouviram tudo isso, né? Nós até podemos seguir mais um pouquinho. Então todos aqueles varões que ali estavam, eles ouviram a mensagem, ouviram essa palavra forte e eles começaram a meditar, né? E a Bíblia segue indo as primeiras conversões, e aqui é onde iniciou o cristianismo, irmão, de verdade, onde começou a expandir, né? Iniciando a igreja primitiva. 37. E ouvindo eles isso, compungiaram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos e todos os que estão longe, e tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Olha que tremendo, irmãos. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha só, irmãos, então, quando a palavra chegou, a palavra entrou no coração daqueles homens, eles já procuraram saber o que nós temos que fazer. E Pedro foi claro, falou: olha, arrependei-vos, e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, que aconteceu com todos aqueles que receberam Jesus.
foram batizados para o perdão dos pecados. Então recebeu Jesus, irmão, já o nome no livro da vida, e aquela pessoa é salva. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aqui continua, né, irmão? Vou continuar mais um pouquinho. E com muitas e outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Imagina nos dias de hoje, né, irmãos? O que ia falar, né? De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Imagina, irmãos, 3.000 almas em uma pregação. Imagina o que Deus estava operando através desses homens, o que Deus operou, né, em toda a trajetória da igreja primitiva, todo o tempo que eles pregaram, que eles fizeram a obra, né? Se na primeira pregação de Pedro já quase 3.000 almas converteram, né? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Como nós fizemos hoje aqui, né? A oração, seguimos essa obra. Então está dizendo que quase 3.000 almas converteram na pregação de Pedro, na primeira pregação, cheio do Espírito Santo. Portanto, o mesmo Pedro que havia negado, o mesmo Pedro que estava com medo, o mesmo Pedro que estava ali trancado dentro daquele barracão ali, orando com medo, né? Foi o mesmo Pedro que iniciou uma grande obra, agora cheio do Espírito Santo, e na sua primeira pregação, quase 3.000 almas, né, se agregaram ali nessa grande obra do Espírito Santo sobre a vida desses apóstolos, discípulos, né? E uma grande obra começou, porque depois ele ia fazer várias obras, vários milagres ali, sinais e prodígios, né? Os apóstolos pregando, levando a mensagem, trazendo as pessoas para Cristo. E nos dias de hoje, irmãos, continua do mesmo jeito, né? A palavra, a ministração do evangelho primitivo, mas as conversões que estão muito raras de acontecer. Conversões mesmo de pessoas que estão sedentas de Deus e receber, né? Está muito raro hoje uma conversão, irmãos. Mas é necessário pregar, é necessário levar a mensagem, é necessário apresentar a palavra, e cada alma tem um valor imensurável no mundo espiritual para Deus, e também o outro lado está brigando por elas também. Então tem muito valor. Então aqui acrescentaram quase 3.000 almas, e hoje nós também estamos buscando, né, levando a mensagem, que você também possa levar essa mensagem, que Cristo salva, que Cristo ele é o único, Jesus Cristo salva, é o único Senhor, né, que pode livrar as pessoas das garras do inimigo, de passar uma vida na eternidade, né, nas garras lá do inferno e do lago de fogo. Então é Ele que salva, Ele é o único que pode fazer isso, através da mensagem que cada um possa estar levando, e não pare essa obra, porque ela é sequência do que aconteceu lá em Atos 2, no início ali, onde Pedro estava com medo, se tornou um dos maiores discípulos e maiores apóstolos de Jesus, numa grande obra que iniciou lá e se estende até os nossos dias de hoje, que possamos dar continuidade no que ele fez lá, porque nós somos também deste mesmo ramo de servos do Senhor Jesus, e devemos levar essa mensagem para que pessoas possam também ouvir, e o Espírito Santo fazer uma grande obra de conversão e salvação em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, gente. Pai, ouvimos hoje em Atos 2 as conversões, ouvimos sobre os apóstolos, ouvimos sobre os discípulos que estavam com medo, em especial Pedro, que estava ali, Senhor, atemorizado, não conseguia falar,
não tinha forças. Ah, Pai, que neste momento o Senhor possa nos encher com o Teu Santo Espírito. Que o Senhor possa, Pai, tirar toda a timidez, Pai, todo o medo, toda a força contrária, Deus, que está impedindo cada um de levar a Tua palavra, aonde muitas almas poderão se converter através dessa mensagem, dessa palavra. O inimigo tem tentado parar, Pai, os Teus servos, os Teus filhos. Há uma força lutando contra, Senhor. Assim como esteve desde o começo, quando Jesus estava pregando também, todos queriam que Ele parasse. Se Ele parasse, nós não estaríamos salvos hoje. Por isso nós devemos continuar. Que o Senhor venha nos fortalecer, meu Pai. E que a palavra possa alcançar vidas, almas preciosas para o Senhor, que estão perdidas na escuridão, Pai, perdidas aí nas garras de Satanás. Ah, Senhor, nos capacita, nos leva, Pai, a outro nível, um nível mais alto da Tua presença, da Tua unção. Derrama sobre nós, ó Pai, a misericórdia do Senhor todos os dias, a Tua unção, Pai, assim como a unção do Espírito Santo que foi derramada em Pentecostes. Que possamos ser cheios, Deus, para poder levar a mensagem, Senhor. E que possa haver milagres, maravilhas, prodígios, curas, para que haja salvação, meu Pai. Assim, ó Pai, entregamos diante do Senhor, Pai, cada família, cada irmão que está nos ouvindo, cada casa, cada lar. Pai, que haja salvação. Que o Senhor possa tocar, Pai. Que o Espírito Santo venha fazer uma grande obra neste lugar, Pai, através deste lugar, aonde chegar, Pai, as lives, onde chegar a palavra, aonde alguém ouvir, que o Senhor possa tocar, Deus, que possa haver milagres, maravilhas e transformação de vida, salvação acima de tudo. Assim pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus, Deus abençoe vocês, Deus abençoe a todos, fiquem na paz. Nos vemos domingo, se Jesus assim permitir, no próximo culto. Estaremos de volta. Com a glória de Deus. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos.